Oi, gente, meu nome é Nete. Meu nome é Afeni e aqui é a minha família. E hoje nós vamos contar um pouquinho da nossa história. Quando eu tinha 12 anos foi quando eu conheci meu marido. Ele foi no lote da minha mãe para poder alugar um barracão, né? Porque ele está morando, ele e a família. Foi quando eu conheci ele, eu vi ele pela janela e falei que aquele seria o meu futuro marido. Isso. Depois nós namoramos durante 5 anos e casamos no ano de 88. E depois disso nós tivemos a Luana um ano depois, nossa primogênita. Em 95 nós tivemos a Larissa. E em 2001 tivemos a Lara. E hoje eu trabalho no corpo diaconato, sou diaconisa, meu esposo é diácono. E para a honra e glória do Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Toda a minha família trabalha na igreja, trabalha para o Senhor. A Luana, ela é levita. O esposo, ele trabalha na mídia. E aqui está a filha deles, a Ana Clara, que também trabalha na mídia. Tem a Larissa e o Rodrigo, que são pastores, pai do nosso netinho Daniel. Temos aqui também a Lara e o Júlio César, que são levitas. O Júlio César é baterista e a Lara, secretária da igreja e também pastora. E para chegar em tudo isso, nós tivemos que passar por um grande processo. Eu fui da Igreja Batista durante 12 anos. Nesse tempo era só eu e a Luana e a Larissa. Quando a Lara nasceu, foi quando o meu marido ele conheceu o reverendo Edson Dias Leão, no trabalho dele. Foi quando ele convidou ele para poder vir fazer uma visita aqui na igreja. E desde lá então, ele veio, visitou, gostou. E de lá para cá, quando ele firmou na igreja, que ele passou pelas águas, foi quando eu fui até o meu pastor na época e pedi para poder ser transferida, pedir a carta para poder estar vindo para cá, para poder estar congregando junto com meu esposo e toda a minha família. E nesse meio tempo a Lara já estava com seus 2 aninhos e para a honra e glória do Senhor, desde lá a gente trabalha na obra do Senhor e além de receber os irmãos, também nós fomos muito bem recebidos aqui na igreja. E só temos que agradecer ao Tempo da Vitória, aos pastores, por ter nos recebido tão bem. Todo esse trabalho lindo que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, tudo começou quando o pastor Edson era cliente da churrascaria onde eu presto serviço. E ele me fez o convite na primeira vez e eu não vim, coração duro, E depois, passado um tempo, ele tornou visitar lá de novo a churrascaria e ele tornou convidar. Também não vim. Na terceira vez eu vim e graças a Deus eu vim e fiquei. E para a glória de Deus estamos aí todo mundo junto, trabalhando na obra. Como minha mãe disse, quando eu era criança, eu acompanhava ela na Igreja Batista. Lá eu fazia parte do Ministério de Dança dos Adolescentes. E eu tinha uma vizinha que congregava aqui, no Templo da Vitória. E ela sempre me convidou para poder vir visitar a igreja. Um dia eu vim, e ela me convidando para poder vir, E o pastor Edson, lá no trabalho do meu pai, convidando ele também para poder conhecer a igreja. Um sem saber do outro. E foi muito legal, porque eu vim, eu amei a igreja. E meu pai veio, ele gostou, para a glória de Deus ficou. E nós dois viemos primeiro, Eu me batizei aqui, meu pai também batizou aqui na igreja. E minha mãe veio com as meninas depois. E
É um privilégio fazer parte do Templo da Vitória. A igreja abraçou a nossa família de uma forma muito especial e não tinha como não ficar. Então, daí, de lá pra cá, eu conheci meu marido na escola, nos casamos, tive nossa filha, tivemos, né, nossa filha. E para a honra e glória do Senhor, hoje nós 3 fazemos parte do corpo de Cristo. E é uma honra fazer parte do corpo do Templo da Vitória. Eu também ia muito na igreja com a minha mãe, na Batista, eu, a Luana. E aí, quando o meu pai ele começou a visitar a igreja, eu também vinha com ele visitar, principalmente nos cultos de quarta. E na época, eu vinha com ele, mas eu ainda não tinha enturmado ainda com a igreja. Então, no início foi um pouco assim, eu fiquei um pouquinho mais presa, mas aos poucos eu consegui me desprender, porque a igreja abraçou a gente de uma maneira assim, linda. E aí, na época, passou um tempo, eu me batizei e eu entrei pro Ágape. Fiz parte do Ministério de Dança Ágape na época, por muitos anos. E aí, eu conheci o Rodrigo. O Rodrigo, ele fazia parte de uma outra igreja da região, da nossa região. Aí, conheci ele e passou o tempo, me casei. E o Rodrigo, ele já estava em um outro ministério. Fui para esse ministério com a bênção do reverendo e logo depois, passou o tempo com a direção do Senhor, nós voltamos para cá. E tanto no início, quando eu vinha com meu pai e agora também com o meu retorno, eu sempre fui muito recebida pela igreja. E graças a Deus agora voltei, né, com o meu esposo e agora também nós temos o nosso filho, Danielzinho. E pela graça do Senhor, pela misericórdia dele, nós estamos aqui. A cada dia nós temos aprendido, nós temos amadurecido como pessoas. No mundo espiritual também nós temos aprendido muito. Nosso filho também é apaixonado com a igreja, ele é doido com a igreja. E isso é um presente do céu para a minha vida, né? Hoje está aqui com a minha família. E eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a igreja, a nossa reverenda que nos recebeu tão bem junto com o reverendo na época. E nós temos só que louvar ao Senhor, porque tudo isso é um presente do céu para a nossa família. Com 2 anos de idade, eu vim pra cá. Eu lembro que eu participei, eu tenho memórias muito vagas de quando eu ia com a minha mãe, às vezes, lá na outra igreja. Mas com 2 anos eu vim pra cá. E eu e meu pai, a gente tinha hábito de fazer caminhadas de manhã. Ele me acordava cedinho, preparava um suco de laranja natural com biscoito maisena. E aí ele me acordava cedo e a gente andava Avenida Nova e subia. E desde que eu me entendo por gente, minhas lembranças de infância sempre foi frequentando aqui na igreja. Né? E ao sair com ele, quando eu era criança, eu saía para fazer essas caminhadinhas com ele e a gente subia pela avenida e eu sempre falava com ele, eu quero entrar lá, eu quero entrar ali na igreja, eu quero ir lá ver o pastor. E quando eu era bem criancinha mesmo, eu falava que meu sonho era ser pastora. Quando eu crescesse, eu ia ser pastora. E um dia o meu pai contou isso pro reverendo. Né? Na época, o meu pai contou isso para ele e ele falou comigo que primeiro ele iria me casar. Ele sempre falou que era uma promessa minha que ele tinha comigo, que ele iria me casar e ele também iria me consagrar pastora. E aí eu fui crescendo. Eu lembro que o primeiro ministério que eu entrei na igreja foi o cenáculo. Eu era o anjinho do cenáculo. Sempre quando tinha peça de teatro, eu era sempre o anjinho. E fui crescendo, continuei participando de teatro. Depois, com 13 anos, eu despertei a vontade de ir pro louvor. E aí fui pro louvor, comecei só mesmo participando, né? Bem vago, eu ia, ficava muito receosa, muito nervosa. E com 15 anos, eu comecei a liderar o louvor. Foi um desafio muito grande, porque eu era muito nova, mas o reverendo sempre esteve junto comigo, me ajudando, orando por mim e me instruindo. E depois, né, eu
cresci mais e continuei aqui trabalhando na obra, continuei no louvor, até que eu conheci o Júlio no louvor. Nós nos conhecemos no louvor, ele chegou e eu lembro exatamente como ele era. Depois a gente começou a ser amigos, né? E hoje nós somos casados e o reverendo, ele fez o nosso casamento, assim também como ele fez das minhas irmãs. Ele fez o nosso casamento em agosto de 2023, foi um casamento muito lindo, foi o nosso sonho, né? E em setembro de 2023, ele me consagrou a pastora, consagrou o Júlio também a pastor, passamos pela convenção e hoje estamos aí a todo vapor. Sempre amei a igreja, sempre gostei de estar aqui, sempre investi, vendia doce na escola para poder pagar congresso, para poder participar dos congressos de crianças, de jovens. Eu era conhecida como a menina do pé de moleque. Então, a minha história que é muito grande, muito extensa. E todas as minhas lembranças de infância e adolescência, né? E agora também é sempre trabalhando no reino. E hoje, para a glória de Deus, estou aqui hoje como pastora auxiliar. Trabalho aqui também em tempo integral, sou secretária aqui hoje. E essa foi uma pequena parte da nossa história. Uma história de amor, de união e de gratidão a Deus por estarmos todos nós juntos, reunidos aqui no Templo da Vitória, fazendo a obra do Senhor. É assim que Deus faz. Amém. A bateria.